Eu quero comentar com você um pouco sobre a crise, talvez hoje dando uma outra conotação. Na verdade, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi que o governo federal conseguiu um apoio para poder fazer muita coisa errada. A corrupção foi amparada e um projeto de poder feito pelo PT começou a dar certo e começaram a tirar dinheiro para sustentar esse poder. Com esse dinheiro compraram muitos parlamentares para fazer leis. Isso é o chamado mensalão, que é um fato, uma realidade. O governo lá no Palácio do Planalto organizou um sistema de corrupção para comprar parlamentares. E interessante, parlamentares, alguns foram punidos. Quando houve comprovação, alguns foram punidos, talvez alguns ainda estejam na cadeia por causa disso, como, por exemplo, seu Marcos Valério. Mas eu pergunto, e as leis que foram geradas por um Congresso comprado? Não se mexe nisso. As leis não vão para a cadeia. Então, as leis estão aí. Leis compradas, leis geradas por um Congresso comprado. Bem, o que eu estou falando é um fato, uma realidade. O mensalão é um fato. O Supremo Tribunal Federal condenou. Muitas pessoas reconheceu o sistema de corrupção instalado, mas esse sistema de corrupção comprou eleições, comprou parlamentares e comprou leis. Nada disso tem valor retroativo. As eleições compradas não voltam atrás. Os parlamentares comprados geraram leis que não foram mudadas. Essas leis estão aí. É a realidade do nosso país. Como alguns foram punidos e o sistema deu certo, continuaram, então tem o Petrolão aí, que é a mesma coisa. E na Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e outros já disseram que a corrupção não parou. Do mensalão, ela continuou. Foi instalada. Mas por que uma corrupção foi instalada e abrangeu tanta gente? Porque a corrupção está no coração do brasileiro. Quem é que não gosta de receber uma aposentadoria fraudulenta? Errada, foi comprada uma aposentadoria, mas ninguém rejeita. Quem é que não gosta de receber umas bolsas família extra? A pessoa tem 2, 3 filhos, inventa mais uns 3, aí dinheiro a mais não se rejeita. E por aí afora, o brasileiro gosta disso, de ser comprado. A corrupção se instalou e se generalizou no país. Mas existe um ditado que diz: panela de onde todo mundo tira e ninguém põe, logo se acaba. E o que está acontecendo é que o governo se endividou de tal maneira que o governo federal está sem condições financeiras de manter esse nível de corrupção. Então está tentando controlar as coisas e apertando a bolsa. No entanto, o governo federal ainda tem uma saída emergencial, porque é o governo federal que fabrica dinheiro, direta ou indiretamente. Por exemplo, o governo federal aumenta a dívida e capta dinheiro do povo em investimentos e aplicações. Hoje, por exemplo, qual é o melhor investimento no Brasil? É comprar letras do Tesouro Nacional. Qualquer pessoa pode comprar. As letras do Tesouro Nacional estão rendendo hoje quase 7%, além do IPCA, que é o IPCA, está por volta de 10%, é o índice de inflação, por volta de 10%. E dando mais 6 e tanto, então no mínimo 16 e tanto por cento ao mês é o que está rendendo
título de letras do Tesouro Nacional. É o melhor investimento. Qualquer pessoa pode fazer através do seu computador, através da internet. Claro que a médio prazo e a longo prazo, isso corre um risco do calote do governo, que é inevitável em algum momento, só que não se sabe quando vai ser. Por enquanto, não existe esse risco. O governo vai pagando. Pagando com o quê? Com mais dívidas que vai fazendo. E quem é que financia o governo? Os investidores, que estão gostando desse rendimento aí de 16%, acima, inclusive, da Selic. O povo está gostando, quem tem um dinheirinho qualquer vai aplicando. E o governo vai aumentando sua dívida. Então, o governo federal tem alguma saída de emergência. Mas os governos estaduais não podem emitir dinheiro e estão proibidos de fazer novas dívidas. Os governos municipais também. O que acontece? Os municípios, os estados estão premidos para acertar as suas contas. E o caso do estado do Rio de Janeiro é emblemático, porque por causa de Copa do Mundo, Olimpíadas, essas coisas, fizeram muitas obras, isso foi motivo para muita corrupção no estado do Rio, mas estava indo tudo bem com a promessa de o governo federal aportar mais recursos no estado do Rio, que politicamente é controlado pelo PMDB. Este PMDB do Rio sempre jurou apoio ao governo federal do PT, e este apoio político era em troca de dinheiro federal para o estado do Rio. Mas acontece que muita coisa mudou. O governo federal não pôde mais cumprir este acordo político de dar dinheiro para o estado do Rio. O petróleo caiu, os royalties do petróleo despencaram. Cidades como Campos estão à míngua, numa emergência mesmo. Macaé, é um desespero a situação econômica em Macaé e, de um modo geral, o próprio estado do Rio. Agora, o que está se vendo é que o estado do Rio está num aperto tremendo, sem condições de pagar o seu funcionalismo. Está no desespero para pagar o mês. Por exemplo, o mês já venceu, o mês de março, e o governo do estado do Rio não tem nem a mínima previsão de quando vai fazer o pagamento dos salários do funcionalismo do mês de março. A tendência é atrasar mais ainda ou parcelar este pagamento de salários, e a situação só tende a piorar. Qual é a única expectativa do governo do estado? Que o governo federal ajude. Os impostos que foram aumentados em dezembro, que poderiam começar a cair em maio, mas a situação econômica catastrófica, os impostos devem diminuir ao invés de aumentar. Então, o estado do Rio está numa situação interessante. Até o dia 10 é prazo para pagamento de alguns impostos, e o governo está numa expectativa de entrar algum dinheiro até o dia 10 para ver se lá pelo dia 14 consegue pagar o funcionalismo, mas a probabilidade é que não consiga. Obras já estão parando, e hospitais sem coisas essenciais. O povo dos hospitais sem receber vai começar a paralisar também as atividades, polícia parando, outros funcionários públicos parando. É uma situação de calamidade econômica. Este é o termo que já utilizou a Prefeitura de Campos para dizer que a cidade de Campos está numa calamidade econômica por falta dos royalties do petróleo. Na verdade, o que houve foi uma farra do boi. É uma expressão
que mostra a irresponsabilidade fiscal. No estado do Rio, gastaram por conta do dinheiro de royalties que ia entrar, empenharam este pagamento com empréstimos. Hoje, tanto esse dinheiro diminuiu, está sumindo dos royalties do petróleo, agora não tem como controlar essa situação. Tendência da situação econômica do estado do Rio é só piorar. Cada vez mais é só piorar. E quem depende disso? Bem, eu tenho sempre recomendado minha irmã, meu irmão, guarde um dinheirinho, não compre Coca-Cola. Eu sempre lembro isso porque a Coca-Cola é o símbolo do supérfluo. Chegando ontem aqui, o irmão muito apertado com dinheiro, inclusive tem tido problemas com o dízimo. O irmão me oferece: pastor, quer Coca-Cola? Eu disse: não, muito obrigado. A Coca-Cola é o símbolo do supérfluo. A gente precisa de beber água. Coca-Cola não é necessidade, pelo contrário, é altamente cancerígena e nós deveríamos evitar pela saúde. Mas agora deveríamos evitar também a Coca-Cola por causa do dinheiro, porque representa um supérfluo. Se você gasta 3, 4, 5, 6 reais uma garrafa de Coca-Cola num dia, isso vai fazer falta em algum momento. Nós deveríamos urgentemente guardar uns trocados, uma economiazinha, guarda na poupança, aplica num lugar seguro, porque os tempos vão piorar. Hoje, ainda os aposentados estão recebendo em dia, mas existem riscos e perigos de isso piorar essa situação. Então, pode chegar o tempo em que esse salário vai faltar e você tem que se prevenir. Se em determinado mês começar a faltar, como você vai fazer? Tem que guardar alguma coisa. Então, é a recomendação que nós deixamos: prudência para em épocas de crise. Quando a situação tende a piorar, você não sucumbir, porque muitos já estão em desespero, de pires na mão, mendigando apoio aos parentes, pedindo ajuda aos outros. É uma situação de irresponsabilidade. E nós recomendamos que aquele que é de Deus tenha sensatez, seja responsável para administrar o que é seu e sempre guardar uma reservazinha para o tempo difícil, a situação de emergência que pode acontecer. Pense nisto, meu irmão, minha irmã.